Bom dia, filhos d'Alva. Eu sou o Murilo, sou ocultista, professor de filosofia, criador do Círculo dos Filhos d'Alva. Hoje eu vou fazer um react, uma reação. Eu vou reagir a um vídeo de um membro de nosso círculo, Tainara Pereira, a nossa Condex. Ela gravou um vídeo falando sobre Brahma. Vamos assistir o vídeo e ver o que tem de interessante. Vamos lá, vamos fazer a leitura novamente aqui, que deu problema. Deixa eu deixar ele transmitir aqui, peraí. Share site. Vamos lá, Brahma, o criador entre a trindade hindu. A trindade hindu. O protetor, que é a base de todo o universo, que é autoexistente e que está livre de todas as dores, cujo contato liberta a alma de todos os problemas existentes, diferentes, que existem em diferentes formas no universo e sustenta todos. O que seria essa... Queria limpar. Ela vai falar sobre Brahma, que está ligado à trindade, a Trimurti hindu. A Trimurti hindu é a Santíssima Trindade da religião hindu, da Índia. Aqui no Brasil, a gente conhece essa trindade através da Igreja Católica como Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três aspectos da divindade, eles são os mesmos 3 dragões representados no nosso símbolo do Círculo d'Alva, porque eles remetem ao mesmo significado, ao mesmo sentido abstrato por trás da ideia. Ela vai falar sobre os 4 elementos. Vamos ver o que ela diz a respeito, porque na filosofia oculta, na anatomia oculta, nós temos o nosso plano de ideação, de manifestação. Ele é diferente do plano ideal, porque ele é como uma inversão deste plano. Então, se a gente tem um plano de manifestação, de ideação perfeito, imutável, que serve como um modelo, nós temos abaixo dele como manifestação um outro plano que serve como representação desse modelo. Então, a gente tem a ideia em cima, e embaixo da ideia a gente tem a manifestação dessa ideia, a representação dessa ideia. A forma como ela tem significado, seu significado, que é um abstrato, invisível, e a gente tem a sua representação, a sua expressão, a expressão que já é visível. Então a gente tem na parte superior, que é o ideal, os 3 elementos. Os 3 elementos da Trimurti, da Trindade. Esses 3 elementos que também são passivo, neutro e ativo. E no nosso plano de manifestação, de expressão da ideia, a gente tem o fogo, a terra, o ar e a água, que são os 4 elementos. Aqui o que é a consciência, por exemplo. Nós temos a consciência aqui. Vou botar aqui Nós temos aqui a consciência. Mas é como se fosse um cérebro, né? E nós temos a consciência. Deixa eu botar aqui não. Consciência, certo? A consciência, como é que a gente entende a consciência? A consciência, eu já expliquei uma vez. A consciência, ela é una. Ela não tem distinções. Ela é livre. É algo livre, essa consciência. Ela não tem forma,
ela não tem limitações. Quando ela fala dessa consciência livre, sem forma, sem limitações, é a mesma consciência simbolizada pelos 3 elementos, pela Trimurti: passividade, atividade e neutralidade, porque ela consegue conter em si tudo e nada simultaneamente. Isso por conta do equilíbrio entre esses 3 polos, que sempre se mantém contínuos e estáticos, sem nenhum tipo de abalo. É um foco de luz inabalável, inextinguível, inapagável. Isso por conta de sua integridade. É o que a filosofia hermética chama de o 3 vezes grande. O Hermes Trismegisto. O Hermes significa espírito e espírito significa sopro. Então, sopro 3 vezes grande, o espírito 3 vezes grande. É a neutralidade do espírito que o faz grande. Por conta dessa neutralidade, ele consegue se manter acima de todas as coisas. Só que, para que ele consiga se manter acima de todas as coisas, é necessário que ele se mantenha disforme, sem forma, sem uma qualidade. E é por isso que ele não é uma expressão, ele não é uma manifestação. Ele é, na verdade, a ideia por trás. Essa ideia por trás, que é uma ideia pura, e que por ser uma ideia pura, ela pode ser moldada, pode ser transformada. Esse molde é como um vaso de oleiro que é construído através da modelação do barro. Então a gente tem esse barro, que é o mesmo que esse espírito 3 vezes grande, essa Santíssima Trindade, que é percebido a primeiro momento como um foco de consciência. É a base que dá toda a nossa mente, a base que origina toda a nossa mente. E a nossa mente, por consequência, origina aquilo que nós percebemos como físico, como realidade. Quando a gente consegue tocar um grau de consciência, você sente a sensação aí de total conexão com tudo, com a vida, com a morte também, que ela sempre tem que andar junto. Para você chegar ao nível de entendimento sobre o que é estar consciente, o que é estar consciente, é você entender que olhar como um observador da existência da vida e da morte ao tempo inteiro na nossa rotina diária. E ela fala sobre a vida e a morte, que são exatamente as 2 polaridades da Trimurti. Então a gente tem uma polaridade ativa, de manifestação, de vida, que gera vida, crescimento, e a gente tem a polaridade de constrição, de restrição, de absorção. Uma negativa aqui é o que expressa a morte, que é percebido como morte. Então esses 2 lados que são mediados através de um terceiro polo. Esse terceiro polo é o Brahma que ela está falando a respeito. É o terceiro elemento que consegue conectar os opostos. E esses opostos que são vida e morte, alto e baixo, grande e pequeno, homem e mulher, preto e branco, claro e escuro, luz e trevas. Então tudo isso que aparentemente está completamente separado, que são aparentemente coisas completamente distintas, na verdade elas estão conectadas através de um terceiro elemento.
esse acesso na consciência una, universal, faz com que as pessoas desenvolvam cada vez mais a própria autopreservação, a própria autossofisticação intelectual e emocional e mental, principalmente. As três precisam estar sempre alinhadas, como eu vou ler aqui mais para frente, que existe 3 divindades, a trindade, porque tudo se baseia em 3 criações, 3 dimensões, porque é sempre em 3. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Terra, fogo, ar e ar. É terra, fogo e água. Isso também você dá para perceber que nós temos aqui a geometria. A geometria, como todos conhecem. A geometria sagrada, ou a geometria que está nos livros aí. A geometria espacial, ela é a linguagem que se baseia em uma forma comum de percepção, que é a matemática. Essa geometria nos mostra que a base de toda a estrutura da realidade é um triângulo. É a primeira forma geométrica. A partir de um plano, você consegue ter um ponto. A partir de um ponto, você tem uma reta. A partir de duas retas, você consegue colocar uma terceira e fechar um triângulo. Porque se você tem 2 retas, se elas são perpendiculares, elas continuam abrindo um triângulo, porém um triângulo que se expande ao infinito. Quando eu acrescento a terceira reta, eu fecho esse triângulo e limito ele, eu fecho ele hermeticamente. Essa tríade, esse triângulo, é um símbolo muito utilizado pela maçonaria e por outras escolas iniciáticas, como a Rosa Cruz, como a eubiose e por aí vai. Essas que são escolas iniciáticas discretas, mas não secretas. Então elas são mais fáceis de se enxergar. No entanto, existem muitas outras escolas por trás que são, na verdade, secretas. Muitas delas discretas, só que muitas delas são secretas. Elas realmente não se apresentam, eles se escondem, eles se mantêm hermeticamente fechados. Isso porque eles compreendem este aspecto da trindade da maneira deles, com o círculo deles, e eles desejam preservar essa percepção, preservar essa cultura. É uma tradição. A forma como se interpreta a trindade, a forma como se expressa a trindade, se torna uma cultura. E quando o círculo se fecha a ponto de se tornar secreto, então ele está tentando preservar ao máximo aquela cultura. Que o ensino público disponibiliza. Essa ligação que a gente deve fazer entre a tríade e como ela funciona no plano tridimensional, porque se a gente está na matéria e se a matéria se baseia em 3 dimensões e a gente, como um ser que está consciente, a gente permeia a matéria, permeia a tridimensionalidade, acessando a 4ª dimensão e a 5ª, 6ª, 7ª dimensões. Nós ainda estamos caminhando devagar para chegar na 4ª dimensão, para ter esse acesso à 4ª dimensão. A consciência, ao perceber esses 3 aspectos, ela percebe as 3 dimensões de espaço e tempo. Então ela consegue perceber o momento presente ordenado neste universo cronológico. É um movimento de manifestação do universo. Mas que não se limita nas 3 dimensões. Ele vai além, muito além. E a gente começa a perceber a 4ª dimensão a
partir do momento em que a consciência limitada a 3D se torna saturada. Então ela começa a se perceber aprisionada, limitada, restringida dentro do triângulo, dentro de uma tridimensionalidade física e imutável, que está ligado exatamente a aquela tendência que certos círculos têm de se manterem secretos, fechados. Eles tentam manter aquilo de forma imutável, tentam fixar o momento, tentam coagular, congelar o momento, que é exatamente o que o desejo faz no momento em que ele começa a tomar autoconsciência. Ele começa a se perceber e ele se vislumbra com aquilo e ele deseja preservar aquele vislumbre, preservar aquela impressão. E aí ele vai lutar com todas as suas forças para preservar essa impressão. Mas que essa mesma impressão, limitada na 3D, acaba se transformando quando ela transcende para a 4ª dimensão. Porque aí aqueles movimentos que tínhamos na 3ª dimensão, que era ir para frente, para trás, para os lados, ou para cima e para baixo, a gente consegue mais movimentos, a gente consegue se mover através das abstrações do pensamento, que abstraem essas imagens aqui na tridimensionalidade e as remodelam de outra forma, através de uma 4ª dimensão, uma dimensão oculta à nossa visão 3D. Esse movimento é um movimento de dentro para fora e de fora para dentro, que está ligado à absorção do astral ou à emanação, a expressão, a projeção desse astral. E esse astral, chamo de astral porque está ligado a um plano dos astros. Os astros são os corpos luminosos. Os corpos luminosos que são direcionadores de corpos menos luminosos. Ou seja, é um plano mais sutil que influencia esse plano aqui. Apesar deste plano poder devolver essa influência, é o plano mais sutil que influencia esse. E esse plano sutil, ele é dividido em 2 partes. A gente tem o Santo Graal. O Santo Graal, que é um triângulo invertido, que é um espelhamento da tríade. Esse Graal, ele tem esses 2 lados, certo? Esses 2 lados, que é um lado emocional e um lado racional. Então a gente tem um mundo emocional, um mundo de sensações, um mundo de emoções, e a gente tem um mundo de pensamentos, um mundo de formas, de imagens, de cores. E aí esses 2 mundos estão misturados dentro de nós. E nós podemos projetar esse mundo e absorver este mundo que também pertence aos demais elementos. Então existe um mundo inteiro, um universo inteiro dentro de nós que nós conseguimos expressar através da linguagem. Mas não simplesmente a linguagem falada, com a língua, com a voz, mas todas as formas de linguagem. Então a nossa expressão, a nossa voz, nossos movimentos, os sons que fazemos, então tudo que nós estamos expressando através de nosso corpo é uma projeção da 4ª dimensão na 3ª, ou seja, é uma projeção do meu universo interior, que ele é tanto emocional quanto mental, que está se manifestando através do meu movimento, através de todos os meus movimentos. Para daqui um dia nós estarmos criando nosso próprio hipercubo, como no filme Interestelar, que ele fala sobre que os humanos em outra época acessaram esse hipercubo. Então se a gente tem num plano individual 3D, a gente tem uma caixa, uma percepção de dentro de uma caixa,
Cada um de nós é uma caixa diferente. Então eu me percebo dentro de uma caixa, uma outra pessoa se percebe dentro de outra caixa. Tem semelhanças, mas tem diferenças, o que faz com que seja outra caixa. Então, quando ela fala de cubo de Metatron, o hipercubo, esse hipercubo é exatamente uma síntese de todos esses cubos. Então a gente tem um indivíduo, tem 2 indivíduos, 3 indivíduos, 4 indivíduos, 5 indivíduos, 6 indivíduos. São 6 cubos. E esses 6 cubos eles se interseccionam entre si, formando um cubo central multidimensional. Esse cubo central multidimensional é conhecido na filosofia como um devir, uma zona de acontecimentos, uma zona de passagem, é uma zona de fluxo, no qual a informação / energia de um universo passa para outro, através desse ponto central de intersecção entre os mundos. É uma zona de passagem, como se fosse uma avenida, uma artéria. Essa artéria, ela também pode ser chamada de ponto geodésico. É um ponto central que permite a comum unidade das multiplicidades. Que é um plano, eles estão em quinta dimensão. O filme relata isso, que o ser humano consegue acessar a quinta D e mexer na viagem temporal. Como é que eles fazem essa viagem temporal no filme? Eles não mudam o passado. Eles podem ser que eles mudam entre aspas, sim, porque lá eles estão mexendo com o passado, desse passado que eles mexem, que eles, entre aspas, transformam a linha do tempo, que lá na frente, onde eles já estão no acesso à quinta D, já estão em 5 dimensões, que aqui na frente dá existência a eles. Então, de alguma forma, eles não mudaram o passado, eles só repetiram o processo. Repetiram o processo. Essa questão de viagem no tempo está ligado a esse movimento. Um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Assim como as flores, por exemplo. A flor cresce de dentro para fora. Ela é uma ideia que está se manifestando. Então ela está surgindo de dentro para fora. Porque ela está vindo de uma dimensão superior para uma dimensão inferior. E como na dimensão superior ela é muito maior, ou seja, a ideia de flor contém em si todas as possíveis características de uma flor, ela é muito maior do que uma flor na terceira dimensão, que é uma individuação, uma fração de todas essas infinitas qualidades que determinam o que é uma flor. Então, quando ela se manifesta aqui, ela vai se manifestar através de limitações que vão reduzir essa gama de qualidades em um conjunto específico e limitado. Então, por exemplo, a ideia de flor contém todas as flores. A rosa, a margarida, a cássia, a amélia, a bromélia, todas as flores. Em uma só, uma ideia, que é a flor. Mas quando essa flor vai se manifestar aqui, ela vai se manifestar de forma limitada. Essa forma limitada é um fluxo de movimento, certo? Um movimento de leitura desse conjunto de qualidades, de características. Então é uma flor vermelha chamada rosa, que nasce tantas vezes por ano, e ela, para sobreviver, precisa de um clima tal e tal e tal. Então, nesse momento, a rosa vai se desabrochando até a morte. É um processo, é um movimento de leitura. É um movimento de leitura de uma parte da ideia perfeita. Então, a manifestação na realidade física, 3D, é uma leitura desta ideia perfeita lá no plano das ideias, que é esse plano que permite a viagem no tempo. Porque se eu estou limitado em uma flor só, aqui, então eu só vejo uma rosa.
mas eu consigo ver a margarida em outro lugar, e a impressão que eu tenho é que são coisas diferentes. A rosa e a margarida estão em pontos diferentes. Só que, através do pensamento, eu consigo conectar as diferentes qualidades entre elas, e ao fazer uma comparação, e através dessa comparação, eu consigo definir as diferenças e as igualdades que existem entre essas flores. E é através daquilo que há em comum entre elas que eu consigo, então, me viajar no tempo e conseguir experienciar, através do pensamento, todas as outras flores. A partir de duas flores diferentes, com sua relação, eu consigo criar uma média de percepção. Essa média de percepção é um caminho comum. Esse caminho comum que conecta os múltiplos universos que eu comentei. Então, quando nós viajamos no tempo, nós não vamos ser capazes de mudar o passado, transformar o passado e nem o futuro. O que está acontecendo de fato é que nós estamos nos movendo de um universo a outro. E esses caminhos que existem entre um universo e outro precisa ser essa comum unidade, porque se não há uma comum unidade, esses caminhos se transformam em labirintos. E aí o que acontece? A consciência tem seus desejos e vontades, seus objetivos e propósitos, mas ela não consegue realizar isso. Isso porque ocorre uma distorção entre a ideia e a manifestação, por conta desse labirinto que fragmenta essa comum unidade. Porque essa comum unidade, ela é uma linguagem. É uma linguagem que, em comum unidade, é uma linguagem só. É uma linguagem disforme. Porém, é o fato dela ser disforme que lhe permite ser uma comum unidade. Porque quando ela se coagula e cria forma, então ela se fragmenta em várias formas de linguagem. E essas várias formas de linguagem se transformam em um labirinto, dificultando a comunicação entre um universo e outro, entre uma realidade e outra, entre uma linha temporal de manifestação que vai em busca de um desejo e outra. Então, cada indivíduo, cada ser humano, é um desejo que está se manifestando em direção a uma realização. E é um desejo perfeito que está caminhando em direção a uma realização perfeita. Só que essa distância, ela possui distorções que dificultam a consciência individual de perceber tanto a origem de si, que é o seu real passado, é o seu desejo essencial, quanto o seu destino, que é o objetivo final, a realização dessa origem, a realização desse desejo. Então ela cria um espaço entre esses dois polos, que são exatamente os dois aspectos da trindade, da Trimurti, de criação e destruição. Para que eles continuassem existindo, continuassem preservando a vida. E preservando a vida é Vishnu que faz isso. Ele é o Deus, não dá para escrever o nome dele todo. Vishnu, tem um N aqui, mas enfim. Ele é o que está no meio entre Shiva e Brahma, entre o pai e o filho. Aqui é onde a consciência se preserva, onde a misericórdia sobre a ira se ativa. Vamos continuar a leitura aqui. Então a gente tem Vishnu como uma das polaridades, que é a polaridade positiva, de manutenção. Essa manutenção que vai conseguir preservar o universo. É uma força de vida
É uma força que preserva a vida, que mantém a vida. Então, seria uma força que faz crescer. A força que faz a rosa ou a margarida, independente de qual seja a flor, se manifestar. Ela vai nascer e ela vai crescer. Só que ela vai se manifestar até certo limite, que é a coagulação. Porque no momento em que uma flor está se manifestando, é a linguagem comum, que é a comum unidade, que está se moldando. Então podemos chamar essa comum unidade de luz, porque é a luz que permite enxergar, assim como a linguagem. O que me permite enxergar o universo do outro é a comunicação, independente de quais sejam suas formas. E essa comunicação só é possível graças à luz. Então, essa ideia disforme, que toma forma, possibilitando então a comunicação, a percepção, a manifestação da ideia, tem um limite de manifestação. Ele é o criador e energizador de todo o universo, o doador de toda a felicidade, digno de aceitação, puro e purificador, que Deus mesmo deixe abraçar, para que Deus possa dirigir nossa mente e pensamentos. O Supremo Espírito manifestado Maya, que concebeu e entregue o Santo Tríade, o Criador, Sustentador e Destruidor, os três pilares da criação, Brahma, Vishnu e Shiva. No entanto, ele ordena como agradá-lo para a tríade para a tríade poder atuar, mesmo que vê-lo não o que vê todas, esta continua a ser a maior maravilha de todas. Essa parte eu não entendi, que foi a tradução. A infinidade de traduções deístas sobre a égide da religião hindu são unidos através do conceito da Trimurti ou Trindade. Encontra-se representações desse conceito em belas obras de artes ou textos religiosos e versos ritualísticos do hinduísmo. No entanto, na prática, é mais um símbolo filosófico que retrata os três aspectos do Ser Supremo, todos os quais precisam concordar com a criação, preservação e eventual destruição. E essa comunidade exige essa concordância, por conta dessa necessidade de se impor um limite, porque a ideia em si ela não tem limite, ilimitada, infinita, disforme, por isso ela não tem uma forma definida. Então no momento em que ela vai se manifestar, precisa de uma limitação, e essa limitação é a limitação da manifestação, a limitação que dá forma. Então a força de Vishnu, que é uma força que vai manifestar a vida, vai criar a vida, ela precisa ser restringida. É a mesma força que traz a felicidade, que traz a alegria, que traz o bem, que traz tudo aquilo que é considerado bom, precisa ser restringido em um limite. E esse limite que vai mostrar então o outro lado da coisa. Então a rosa cresce, desabrocha e chega em um limite de crescimento. E a partir desse limite de crescimento ela começa a morrer. Ela vai começar então a desabrochar de uma forma inversa. Ela começa a definhar. E esse movimento de definhação, de apodrecimento, de envelhecimento, é a morte. É o sentido da morte. É quando aquela força de Vishnu, de manifestação, alcançou o seu limite, como se ela estivesse fazendo uma hipérbole. Ela alcançou o seu limite e depois ela começa a retornar. E isso com o sentido inverso. O sentido inverso, que é a força de destruição, a força de morte. Porque se a rosa crescesse ao infinito, tudo se tornaria rosa. Tudo seria rosa.
e não teria mais espaço para outra coisa a não ser rosa. E aí não haveria coerência, não haveria sentido. A própria rosa perderia o seu significado, ela perderia o seu sentido, porque ela se tornaria a única forma de linguagem, a única forma de expressão, e isso limitaria a ideia pura. Então, a ideia infinita, ao se manifestar em rosa, ela está emanando para o mundo de manifestação, o mundo da rosa, a sua infinitude. E se toda essa infinitude for transformada em rosa, o infinito desaparece e fica limitado. Então é para que a tríade seja preservada, para que a forma e a ideia sem forma infinita seja preservada, ou seja, a fagulha se mantenha acesa, é preciso que a rosa, ao se manifestar, tenha uma limitação, seja restringida e retorne ao seu processo de desmanifestação, voltando então para a ideia, restaurando a substância, que é a ideia pura, restaurando o espírito da rosa. Então, o espírito da rosa, ele se manifesta na rosa, só que ele está se limitando ao se manifestar na rosa. Porque se eu tenho todas as flores de infinitas características distintas, quando ela se manifesta em rosa, ela está se limitando. O espírito está se limitando na rosa. Então, para recuperar a potência do espírito, recuperar a onipotência, a onipresença e onisciência da rosa, eu levo ela à morte. Eu a direciono à morte. Um processo de retorno, no qual tudo volta para o espírito, tudo volta para a ideia pura. E a ideia pura restaura a sua integridade. Com base nisso, a gente pode perceber então que a integridade da centelha, a integridade do espírito, depende daquilo que está sendo manifestado. Depende da limitação do que está sendo manifestado. Então, para que o espírito seja eterno, perfeito, imutável, onipotente, onipresente e onisciente, é preciso que a manifestação seja limitada. É preciso que a manifestação tenha suas restrições. E esse sacrifício que eu faço da manifestação, esse sacrifício que eu faço da realidade física, em manifestação, essa destruição é o que alimenta a eternidade da centelha. É o que alimenta essa chama e mantém essa chama acesa. Então, no processo de criação de Vishnu, eu preciso de Shiva para retornar a criação ao seu Criador. Só que, se eu ficar manifestando e depois desmanifestando, criando, destruindo, criando, destruindo, criando, destruindo, criando, destruindo, isso não traz muito significado, não traz sentido, porque vira um pêndulo que vai de um extremo a outro e nunca se estabiliza. E é aí então que surge a necessidade de uma terceira força. Uma terceira força para que eu não fique com esta chama explodindo, explodindo e apagando, explodindo e apagando, explodindo e apagando, gerando fortes impressões que geram traumas. Ao invés de um extremo a outro, ou seja, ao invés de eu sair de um nascimento e ir para uma morte, ao invés de eu sair do bem e para o mal, sair do mal e para o bem, do bem para o mal, do mal para o bem, ficar nesse jogo bipolar, eu preciso de uma terceira força
que equilibre esse movimento de Shiva, de destruição, e de Vishnu, de criação. É uma força que mantém esse movimento contínuo e equilibrado e harmonizado, para que eu perceba esse movimento não de uma forma boa ou de uma forma má, mas eu consiga perceber a relação entre eles, a relação entre esse bem e mal, para que eu possa me perceber no momento de movimento, esse momento de movimento que é uma zona de passagem, é um ponto geodésico, é uma zona de comum unidade, é um portal entre os múltiplos universos, entre as múltiplas linhas temporais. Destruição de tudo que existe no universo. Aqui temos a imagem da tríade, da trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Shiva aqui do lado direito de quem está vendo, Vishnu, equilibrando os dois, que também é igualzinho ao mesmo ensinamento da árvore cabalística, onde nós temos 3 pilares do lado da rigidez rigidez e misericórdia. Tem um caminho do meio. Rigor e misericórdia. Não dá pra carregar, que a internet hoje tá horrível, cara. Não tem nada não. Vou continuar a leitura. O Trimurti, literalmente, é a indicação de 3 formas, ou trindade, é a representação de 3 projeções da suprema realidade, cada uma com uma função cósmica. Estas manifestações são a de Brahma, servindo a função cósmica da criação, Vishnu, servindo a função cósmica da renovação e preservação da vida, e Shiva, servindo a função cósmica de dissolução e destruição que precede a recriação, os 3 deuses hindus populares. A nossa existência diária reflete estas 3 funções cósmicas, como o nascimento, a vida e a morte. Uma simbolização semelhante existe na Trindade cristã de Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho esse Espírito Santo aqui, ele é o Espírito Supremo, ele é a força impulsionadora de toda a manifestação divina na Terra. O que é essa manifestação divina? Porque todos nós somos deuses, somos parte dessa mesma consciência. O que seria essa ser Deus daqui na matéria? É que através das nossas vontades, desejos e paixões e outras coisas, nós manifestamos as coisas aqui na Terra. Nós criamos essa vida existente e mantemos ela. E às vezes precisamos mudar, quando a consciência, a civilização precisa subir ou se manifestar, o Espírito Santo, o Espírito que tudo permeia e é único, não existe vários Espíritos, existe somente um Espírito, onde ele acessa pessoas para se conectar com nós humanos aqui na Terra. Ele acessa pessoas, ele usa corpos de barro, corpos materiais, nós mesmos temos consciência, nós aí somos usados pelo Espírito, por essa divindade suprema. E esse mesmo Espírito, ele se manifesta e depois ele retorna. Então a gente tem isso aí presente na mitologia bíblica, da queda dos anjos. A gente tem o anjo, que é o filho de Deus, então ele é o que está mais próximo da ideia pura. Então ele vai descer na matéria, ele vai cair. É esse mesmo processo de manifestação, de nascimento. Então, para mim conseguir manter uma ordem nesse movimento de criação do universo, preciso do equilíbrio dessas 2 polaridades. Do equilíbrio desses 2 movimentos, que é o movimento de queda do anjo, o movimento de ascensão do anjo. Porque quando ele cai, ele chega no seu limite de manifestação.
ele chega no chão. E quando ele chega no chão, ele tem um impulso para retornar para a ideia pura. E aí ele volta. E esse movimento, ele é a escada de Jacó. Na Bíblia tem um trecho que Jacó tem uma visão, e nessa visão ele vê uma escada em quase ele via anjos descendo e subindo. É o mesmo movimento da árvore da vida. É um movimento que precisa desse terceiro elemento de estabilidade. Estabilidade para que não haja um trauma na queda e nem um trauma na ascensão, porque ambos podem ser traumáticos. Tanto o momento de queda da consciência, quando ela cai dentro de si mesma e se percebe presa dentro de si mesma, ou quando ela ascende e se liberta de si mesma. Ambos podem ser um trauma, porque geram impressões muito fortes. E aí é que vem então a necessidade desse terceiro elemento, que é uma escada, é uma ponte. Então, para que o anjo não caia mais e se esborrache lá embaixo, precisa da ponte, precisa da escada. E essa escada é um portal interdimensional. É um portal no tempo, que me permite conectar um tempo a outro, conectar um fragmento a outro, conectar uma parte do universo a outra, conectar uma flor a outra, para que todas as flores sejam compreendidas como uma mesma ideia, com o mesmo propósito, em diferentes dimensões, diferentes aspectos, no entanto, com uma centralidade única, com uma comum unidade de propósito. Então todas as flores, elas vão ser criadas com um propósito. E é exatamente esse comum propósito que faz com que todas as flores sejam flores. Porque senão elas seriam outra coisa. E eu não faria sentido eu nomeá-las como flores, todas elas como flores. Assim como seres humanos. Então, como nós somos diferentes universos, nós temos diferentes propósitos, diferentes direções, diferentes sentidos, diferentes forças. No entanto, é a comum unidade, é um sentido único que direciona todos os seres humanos, que dá a característica de ser humano a todos eles. Porque quando o ser humano se distancia dessa comum unidade, que é o propósito da humanidade, o ser humano se torna um alienígena. Ele deixa de ser um ser humano e se transforma em um alienígena. Porque ele está saindo dessa comunidade, desse universo em comum. Ele está saindo do devir. Esse devir que é o hipercubo, é o portal. E quando ele sai desse portal, ele se perde no vazio do espaço. Se perde e se transforma em um alienígena. Alien, vem de alien, que significa alienado. E por mais que a gente tente alcançá-la, que a gente tente chegar na totalidade, ainda não conseguimos, porque não nos é permitido, não é a nossa função. Você pode chegar à totalidade sobre a sua própria vida, mas não sobre o todo de si, sobre todas as experiências dos seres humanos. Nós podemos ter conceito de experiência sobre o que os outros estão passando, sobre como é os outros, mas receber 100% de toda a carga de informação que o outro te passa, você não vai conseguir aguentar, exatamente porque você precisa se individualizar, você precisa ter seu indivíduo, manter preservada a sua própria existência, sem perder a conexão com o outro. Aí você se despersonifica, você deixa de ser a pessoa com que você era ao longo do caminho do autoconhecimento, do conhecimento em si. Por exemplo, eu estou como OA hoje. Aqui é o corpo OA, mas o que está falando, o que está saindo da minha garganta, essa forma de me expressar, é o Espírito Santo, é o Espírito que se manifesta através do meu corpo, e eu deixo ele se manifestar, porque está acima
está acima das minhas capacidades humanas de conhecimento, de aceitação. Deixa eu botar aqui mais gente aqui. César. Está além. Então aqui é onde bate nosso limite como ser humano, nosso limite consciencial suportável no cérebro. Vamos continuar. No entanto, a interpretação e a filosofia por trás dos conceitos cristãos hindus da Trindade diferem. A Trindade é interpretada em várias formas na filosofia hindu. Uma crença amplamente aceita é que ela representa a terra, a água e o fogo. A terra, a água e o fogo, só lembrar, deixa eu apagar isso aqui. A terra, a água, água e fogo. A terra, a água e o fogo, elas são... Vamos lá, vou pegar aqui o pincel. A terra e o fogo são instrumentos que os magos se utilizam. Então, quem trabalha, quem mexe com esses três elementos são os magos. É a magia da criação. Todos nós somos um pouco magos, porque nós estamos sempre criando coisas. Então, o mago, o que o mago é? O mago é o ar. Tá faltando o ar aqui. Então, o mago, ele é a liga. Isso aqui, o ar é igual a cola, a liga, que faz essa junção entre as três potências de criação. Então, esse ar, ele é o prefixo de arquétipo também. Arquétipo, que é a arqué da forma. Então eu tenho uma forma, que são as diferentes coisas, diferentes flores. E eu tenho o arquétipo, que é a ideia pura de flor. Então, se eu tenho a terra, a água e o fogo, são diferentes elementos. No ar eu vou ter a mescla de todos eles. Eu vou ter a mistura de todos eles em uma coisa só. Então, se eu tenho 7 bilhões de seres humanos na Terra, aqui nesse planeta, por exemplo, eles são a forma. Eles são aquilo que é sensível, aquilo que é manifesto do ser humano, que está em manifestação. Já no ar, no plano do mago, eu vou ter o arquétipo do ser humano. Então, o mago, ele só é mago graças a essa capacidade de conseguir perceber a comum unidade entre as coisas. É o que lhe permite transformar as coisas de forma consciente, através da linguagem natural, a linguagem da natureza, que é uma linguagem comum entre todas as coisas. Então, se eu tenho 7 bilhões de seres humanos na Terra diferentes, eu tenho algo em comum entre eles, que os fazem ser todos humanos. Então, essa ideia comum que conecta todos os seres humanos em um só é o ar. É o mago, é o ar, porque ele é um arquétipo. Na psicologia fala muito sobre arquétipo. Jung. O arquétipo, que é a arqué do tipo, é a arqué do ser humano. A arqué, que é a substância primeira. Substância primeira que é eterna. Como uma ideia imutável que nunca muda, porque ela sempre irá ser o modelo de todas as outras que se derivam dela, de todos os, por exemplo, humanos. Então, o arquétipo do ser humano contém em si todas as infinitas características que sempre serão presentes
nos seres humanos. E perceber essa relação que há entre o ser humano limitado e o ser humano do espírito, que é o arquétipo, é que vai me permitir fazer a magia. Porque a magia vai me permitir reescrever, vai me permitir compor, vai me permitir criar histórias, criar acontecimentos, criar o movimento de forma consciente e não simplesmente ser um efeito do que está acontecendo. Então, existe a diferença entre o mago e o médium. O médium é o que recebe essas influências da natureza. Então ele está mediando, simplesmente mediando. Ele está sendo passivo. Ele está recebendo essas influências e expressando. Todos nós somos médiuns, até certo grau. Todo ser vivo é uma expressão da ideia do espírito. Então todo ser vivo é um médium, é uma expressão mediúnica. Já o mago é o que conseguiu, a partir do chumbo, o ouro. É o que conseguiu criar a pedra filosofal. Então, a partir da filosofia, ele consegue criar os movimentos. Então, ele consegue ter consciência daquelas forças que o influenciam, que o movem. E com esse conhecimento, essa percepção, ele consegue redirecionar essas forças de uma forma consciente e não cega. Enquanto o médium é passivo, está agindo de forma cega, sempre é parcial, porque existem diferentes graus. Então, sempre haverá um grau de cegueira. O mago ele consegue se emancipar dessa cegueira. Se emancipar dessa cegueira porque ele consegue ser guiado através de uma comunidade. Então ele consegue ser guiado através do coletivo. Só que não de qualquer jeito. Ele faz uma síntese, ele se torna um vetor que consegue equalizar o coletivo. Diferente daquilo que vai expressar reações impulsivas do coletivo. Então a equalização vai ser a organização das frequências, vai ser a ordenação coerente das frequências, assim como um rádio. Você tem um rádio chiando, fazendo um som sem qualidade, ruim, bagunçado. Aí o técnico de som vai equalizar o som. Ele não vai mudar o som. Ele vai moldar de uma forma em que o som se torne mais agradável, se torne mais belo, se torne mais com maior qualidade, com uma definição mais clara. Essa definição mais clara é a luz do ouro em relação ao chumbo. É o ouro que pode ser criado a partir da pedra filosofal. E essa pedra filosofal que eu me refiro é a Brahma. Brahma, que é o terceiro elemento que vai conseguir, então, unificar as diferentes forças em uma só. Unificar Vishnu e Shiva em uma força só. Então, aquela força que era de nascimento e depois uma força de morte, uma força de criação e destruição, que está sempre se repetindo como um pêndulo na natureza, como dia e noite, eles se conectam em um só, que é o entardecer, é o amanhecer, que conecta o dia e a noite. Então eu começo a perceber Vishnu e Shiva como uma força só, como a criação e a destruição, como uma mesma força. Diferentes sentidos, porém uma mesma força. E essa mesma força é que mantém o movimento de
metamorfose. Metamorfose, que é uma conexão entre o além e o comum, que permite com que o anjo caído, que é a ideia que está em manifestação, seja relacionada ao objeto que foi manifestado, seja comum ao objeto. Então, o corpo humano se conecta ao corpo espiritual e ambos buscam o mesmo sentido, uma mesma direção de manifestação. E o mago que utiliza da sua força de ar, do ar, o que seria o ar? Vamos botar aqui mais um conceito. Como o nosso corpo se mantém vivo inconscientemente trabalhando por nós? Nossa respiração, o ar que entra nos nossos peitos, o nosso corpo já é preparado para inspirar e expirar. Bota o ar novo para dentro e tira o ar velho para fora. Então, o sopro da vida. Nós somos os magos, nós somos a liga. Nós somos os que fazem a conexão entre os outros três elementos, mantenedores da consciência. Vamos lá. A Terra, o Brahma, é vista como o originador de toda a vida e, portanto, é considerada como o criador. A água é o sustentador da vida e, portanto, é o preservador e é representado como Vishnu, mantém a vida. Voltando. Água, sustentador da vida, beleza, preservador. Fogo destrói a vida, portanto é o destruidor e é representado como Shiva. A Trindade também representa os três fundamentos, aqui está muito gunas, ou qualidades, as três fundamentais qualidades, como descrito no Bhagavad Gita, a sagrada hindu filosófica de Cristo. Essas qualidades são as qualidades de paixão ou desejo, rajas, depois chamada Raja Yoga, né? Controle dessa, a preservação e manutenção dos seus desejos e paixões. Por que é representado por Brahma? Porque a paixão ou desejo são resultados na procriação, na criação de algo, geração de algo na matéria. A qualidade da misericórdia, Sattva, representado por Vishnu, porque a misericórdia preserva a vida. Sim, a misericórdia preserva a vida. E a qualidade das trevas e a ira, Tamas, que também pode ser vindo de Tamato, ou também pode vir do Deus que leva o Tártaro, né? Tártaro não. Deus que leva. Mas já é o Deus. A internet não vai carregar, não, foda-se. A Trindade representa as três formas de vida em diferentes planos da consciência. No plano físico, o elemento psíquico é representado por Brahma, o elemento mental por Vishnu e o elemento físico por Shiva. No plano mental, Brahma é o pensamento intuitivo e criativo. Vishnu é a inteligência e Shiva representa emoções e sentimentos. O céu como Brahma, o sol como Vishnu e a lua como Shiva formam o plano terreno. Disse que várias fases da vida de um indivíduo são representadas pela Trindade. A primeira destas fases, a do celibato e da studentship, fase de estudos,
é representada por Brahma. Durante essa fase, o conhecimento é o companheiro constante do indivíduo. O conhecimento, é claro, é representado pela deusa Saravati, que se diz a consorte ou companheira de Brahma, a deusa do conhecimento. Ela é a deusa do conhecimento. A segunda fase da idade adulta e família é representada por Vishnu. Durante esta fase, o indivíduo cumpre todas as obrigações religiosas e familiares envolvendo-se na geração de riqueza que se usa para sustentar a si mesmo e a sua família. Durante essa fase, a riqueza é a companheira do indivíduo e é representada pela companheira de Vishnu, a deusa Lakshmi. A terceira fase é da velhice, Vanaprashna Asharam, e é representado por Shiva. Esta fase marca a renúncia da vida mundana por uma vida vazia de prazeres materiais, dedicada à busca do verdadeiro conhecimento. Nos tempos antigos, isso tipicamente marcou o momento em que um chefe de família, juntamente com sua esposa, deixou seus pertences mudanços para passar a vida em uma floresta, assim como o Senhor Shiva leva uma vida sem teto com apenas os pertences essenciais. A fase final, o indivíduo procura mesclar-se com o poder supremo, que acho que é a quarta fase, que já foi as outras três, que é a quarta fase. O indivíduo procura mesclar-se com o poder supremo, completa-se o processo de renúncia e ele, juntamente com sua esposa, leva uma vida completamente intocada por quaisquer apegos. A única ocupação torna-se meditação profunda, levando o indivíduo a tornar-se o próprio Ishvara, com sua esposa como companheira de Ishvara, tornando-se a mãe universal. As três fases da vida, representadas pela Trindade, culminam assim em uma fase só, sublinhando o fato de que as três são na realidade uma e a mesma Ishvara. Essa parte aqui do texto, eu vou deixar o link aí no grupo, eu já deixei, né? Vocês leem essa parte aqui dessa lenda, muito bonita, eu acabei de ler, que eu tinha gravado um vídeo antes, só que ficou sem áudio, e essa parte aqui desse conto é muito interessante, é muito profundo, né? Uma criança questiona os deuses sobre os seus poderes. E eu acho que fica por aqui esse vídeo, essa aula. Se quiserem comentar sobre o assunto, sugiro que vocês comentem num grupo. Então, quando a gente fala de Vishnu, Shiva e Brahma, e todas as múltiplas histórias sobre esses personagens, a gente também fala de Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo. A gente também fala de todas as outras mitologias presentes em todas as culturas da Terra, não só da Terra, mas de todo o universo. E a gente está usando histórias alegóricas para a gente conseguir expressar o significado dessas ideias abstratas que a gente chama de espírito. A gente está tentando traduzir esses pulsos que vêm dessa ideia pura que a gente chama de espírito, possibilitando uma comum unidade na compreensão dessas ideias, para que todos nós, como diferentes seres humanos, diferentes seres, diferentes agentes, possamos transformar a realidade em uma direção consciente, em um sentido consciente, em um sentido de comum unidade, para que este sentido possa manifestar sem distorções ou com o menor grau de distorção possível a pureza da ideia, a pureza do espírito por trás da matéria, para a gente conseguir embelezar a realidade, embelezar o mundo. E esse processo de embelezamento é um processo de Afrodite, um processo da Dalva, que é um processo de transformação do chumbo para o ouro. É o processo alquímico.
Então todas essas alegorias presentes nos mitos são orientações de como significar as ideias que não têm forma, significar a ideia que não tem forma, significar aquilo que é abstrato. Me permite interpretar aquilo que não pode ser interpretado. E essa ferramenta de interpretação daquilo que não pode ser interpretado é o símbolo. Então a gente se utiliza da simbologia, do estudo do símbolo. A gente observa o símbolo e estuda o símbolo para compreender o que tem por trás dele. E compreendendo o que tem por trás dele, a gente contempla o ouro. A gente consegue enxergar a ideia pura. E aí a gente consegue, então, representar essa ideia. A gente consegue espelhar essa ideia. Um processo de identificação. Porque nós somos aquilo, nós somos a representação das ideias que nós nos identificamos. Nossa identidade vem da ideação. A ideação que é feita no pensamento. O processo de pensamento que cria o tempo, formando a ideologia. A ideologia é um sistema de ideias. Sistema de ideias que são um modelo de realidade, modelo de realização. E esse sistema de ideias é o que a gente chama de cidade espiritual. É uma cidade eterna, onde o arquétipo do ser humano, ou seja, o ser humano do ar, vive uma vida imortal. E nessa vida imortal, ele tem plena consciência do sentido da vida que está em manifestação. Ele tem uma percepção clara. Também podem comentar no canal que eu vou subir esse vídeo aqui. Tá bom? Beijo e até a próxima. Curtam o canal, se inscrevam.